Olá, sejam bem-vindos à aula Paraná. Eu sou o professor Fabiano, sou professor de ciências e vamos para a nossa aula número 23. Sabia que a nossa aula de hoje é uma retomada? Nós vamos relembrar um pouquinho sobre a litosfera? Lembra lá no início, nas nossas primeiras aulas, que a gente estava falando sobre isso, litosfera? E se eu perguntar para vocês, você lembra o que significa esse termo? Fabiano, acho que eu não lembro, eu aprendi tanta coisa com você. A gente já falou de astronomia, a gente falou de cadeia alimentar, a gente falou de solo. Isso! Falou em litosfera, nós estamos falando do solo. Mas antes da gente começar a nossa aula, lembra dos nossos combinados? Tá num lugar calmo para você estudar, uma mesa, uma escrivaninha. Não importa se você está assistindo essa aula na televisão, no canal aberto, ou no computador, ou no celular, ou no tablet, no canal do YouTube. Mas não se esqueça, você pode acessar os materiais, as informações dessa aula pelo aplicativo Aula Paraná e também pelo Google Classroom. Pega o caderno, pega o penal, nós vamos corrigir exercícios, nós vamos copiar informações e vamos para a nossa aula de hoje? Bom, a gente sempre começa com a correção de exercícios. Primeira pergunta. Por que ampliar o acesso a microscópios é importante para facilitar diversos estudos? Então, qual é a função desse instrumento do microscópio que a gente aprendeu na aula passada? Porque o estudo de muitos seres vivos exige o quê? Análises microscópicas. Lembra que eu falei para vocês que existem seres unicelulares e pluricelulares com uma única célula? Eles são muito pequenos, eu não consigo ver olho nu. E desses seres unicelulares, se eu contar para vocês que muitos causam doenças, vocês acreditam? Então, olha a importância do instrumento microscópio. Se eu tenho um dispositivo, eu tenho um instrumento que amplia esses seres, eu posso conhecê-los e prevenir e evitar doenças, que só podem ser vistos, ser realizadas essas visualizações graças ao equipamento microscópio. Então, essa pergunta mostra a função atual desse instrumento que foi inventado há muito tempo atrás. Então, será que você acertou o exercício? Não era tão difícil, né? Mas não tem problema se você errou, se você não conseguiu fazer. Eu vou dar um tempinho para vocês vão copiar esse exercício e daqui a pouco eu volto para a gente começar a nossa aula de hoje. Corrigiu o exercício? Vocês lembram que na aula passada eram 2 atividades para fazer? Então vamos ver a segunda?
Os estudos feitos por Robert Hooke e diversos outros pesquisadores afetam a vida das pessoas nos dias de hoje. De que maneira? Então, a intenção desse exercício é qual? Já que eu sei que o microscópio é muito importante no nosso dia a dia, para conhecer os seres, prevenir doenças, cuidar da nossa saúde, então, nessa atividade, ele quer que tenha mais aprofundamento nessa invenção que é muito antiga. Então, sim, o microscópio, essa invenção, embora antiga, afeta a nossa vida, sim, hoje em 2020. Como? De que maneira? Então, o microscópio é utilizado em diversas situações da nossa rotina, do nosso cotidiano. Talvez você não tenha contato com o microscópio, mas alguma ação que você realiza tenha relação, tenha contato com esse instrumento. Por exemplo, quem já fez exame de sangue? Tem a participação do microscópio. Então, na situação rotineira que eu coloquei para vocês, são exames de saúde laboratoriais. Tem vezes que você vai ao médico e o médico pede, você vai com a mãe, com a avó, com algum familiar e o médico pede, olha, está precisando fazer exame de sangue. Quando vai numa determinada clínica, num determinado laboratório e retira esse sangue, são células, são as suas células. Esse sangue é colocado num instrumento, num tubinho, etiquetado com o seu nome para saber que é seu e vai ser analisado lá no laboratório para saber se você está com a saúde em dia, se você não está com problema, se não está com alguma doença, se falta alguma vitamina, algum nutriente no seu corpo. Então, pode-se pegar uma gotinha desse sangue e olhar no microscópio para saber como que você está, olhando apenas uma célula. Então, olha como é importante esse instrumento no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Perfeito? Então, nós fechamos os nossos assuntos relacionados à célula, falamos da origem da célula, falamos do Robert Hooke, que observou a cortiça, falamos da teoria celular, que todos os seres vivos são formados por células, falamos das partes de uma célula. Lembra das 3 partes fundamentais? Membrana, citoplasma e material hereditário? E a última aula que foi anterior a essa, nós falamos do microscópio. Nós dedicamos 4 aulas para falar da célula. E não vai ser a última vez que vocês vão falar dessa palavra, não. Tem mais aulas aqui para frente que a gente vai falar de célula. No 7º ano, no 8º ano, você vai continuar a estudar sobre citologia. Citologia? Você lembra bem o que era isso? Ciência que estuda as células. Mas na nossa aula de hoje a gente vai fazer uma retomada. Então nós vamos relembrar sobre a litosfera, que é uma outra ciência que estuda o solo, as características do solo, as propriedades do solo, como ele é formado, o uso desse solo. Então vamos lembrar? Nós tivemos muitas aulas dedicadas a esse assunto, mas já faz bastante tempo. Então você pode voltar no seu caderno, no material que você anotou, assistir às outras aulas que estão disponíveis no canal do YouTube que fala sobre isso. Então olha o que eu trouxe para vocês. Lembra de minerais? Lembra dos minérios? Lembra a diferença da Terra com o T maiúsculo e a Terra com a letra minúscula? Tudo isso foi assunto que nós conversamos e vamos voltar a falar. Então, os minerais são substâncias encontradas na natureza, que são resultante de milhões de anos de processos inorgânicos. Então, esses minerais, eles são formados graças a quem? A ação de calor, altas temperaturas nas profundidades do solo. Lembra que a gente falou das camadas do solo? Alta pressão e vai demorando centenas e milhares de anos e esses minerais vão sendo formados, vão ser produzidos. E nós, seres humanos, utilizamos esses minerais. Quando o mineral ele é retirado da natureza e tem uma importância econômica, ou seja, nós utilizamos para gerar dinheiro, vender e nós utilizamos no dia a dia, esse mineral se chama minério. Então, minério é aquele mineral que tem importância econômica. Falando disso, falando de minerais, eu tenho que falar de rochas, porque as rochas são agregados de diversos minerais. Então, as rochas são formadas por um ou mais minerais agrupados. Existem 3 tipos de rochas e a gente falou sobre elas. E eu trago de novo. Eu tenho as rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas
metamórficas. Lembram dessas três? Vamos voltar um pouquinho lá no tempo e relembrar? Lembra quando eu falei da metamórfica, da sedimentar, que eu trouxe os exemplos, as amostras dessas rochas e mostrei para vocês? Nessa aula de hoje eu não trouxe, mas eu trouxe outras coisas para mostrar para vocês. Bom, já que eu estou falando de rocha magmática, ela tem um outro nome, lembra? Rocha ígnea. Então, rochas magmáticas ou ígneas são formadas pelo magma solidificado que foi expelido pelos vulcões. Então, eu trago aqui para vocês uma imagem de um vulcão que acabou entrando em erupção. E essa substância quente, pastosa, que é expelida, que sai do interior do vulcão, pode se resfriar e formar rochas. E elas podem ser divididas, essas rochas, em dois tipos, as intrusivas e as extrusivas, conforme aonde ela vai ser formada, no interior do planeta, no interior da Terra, ou no exterior, na superfície. Então eu trago essa diferença para vocês. Rocha magmática extrusiva e rocha magmática intrusiva. As extrusivas são aquelas formadas pelo magma e são solidificados na superfície. Pensa comigo, olha a palavra extrusiva, de exterior, é fora, não está no interior do nosso planeta. Então imagina que um vulcão entrou em erupção. Lembra as partes do vulcão que a gente conversou nas aulas anteriores? Câmara magmática, chaminé. Então essa substância pastosa, quente que lá está dentro do nosso planeta, por alguma razão, por algum tremor, ela é expelida. Quando esse magma sai do vulcão, ele se chama lava. Então aí é a primeira diferença. Magma no interior do vulcão, lava no exterior. Bom, quando esse magma ele sai, ele extravasa o vulcão, ele entra em contato com a atmosfera. Tem o ar, tem a água e ele vai se resfriando. E quando ele se resfria, ele endurece. Então ele está fora do vulcão, está na superfície do planeta. Eu digo que é uma rocha magmática do tipo extrusiva. Só que esse magma ele pode se resfriar no interior do solo, né? No interior, abaixo da camada da superfície. No interior. Então, se é interior, intrusiva. São rochas formadas pelo magma que se solidificou em grandes profundidades. Ambas são magmáticas, têm origem no magma, só que o seu resfriamento dá características diferentes. Elas ficam diferentes no exterior, né? Na superfície do planeta, ou no interior do nosso planeta. Viu como é fácil relembrar esses assuntos? Você já tirou isso de letra, você já tinha estudado sobre isso. E agora é só relembrar. Você fez exercícios, você fez as leituras e agora a gente só vai comprovar que você sabe de tudo. Já que a gente falou do primeiro tipo, magmático, vamos falar do segundo tipo? São as rochas sedimentares. E esse tipo de rocha tem um segredo. E esse segredo eu vou fazer com vocês na nossa aula de hoje. Sempre tem uma surpresinha, mas é para daqui a pouco. Para daqui a pouco. Eu vou dar um pouco de suspense para vocês. As rochas sedimentares são formadas através da sedimentação de partículas de outras rochas que já existem na natureza. Então, o que acontece? O que é uma rocha do tipo sedimentar? Eu tenho outros tipos de rocha e eu tenho o desgaste delas. Eu tenho o vento, eu tenho a chuva, eu tenho as condições do ambiente. E esses pedaços, esses fragmentos de rocha se juntam e ficam umas sobre as outras e formam camadas de fragmentos, de pedacinhos de rochas, de outros tipos de rocha. Então, se vocês perceberem nessa imagem que eu estou mostrando na tela para vocês, percebe-se que eu tenho, parece que encaixadinho, pedacinhos de rochas. Então, se a gente olhar bem próximo e ampliar isso através de alguns instrumentos, como a lupa, que a gente já conversou sobre isso, eu vou ver que esse tipo de rocha é formado por pedacinhos de outras rochas. Mas, Fabiano, cadê o segredo dessa rocha, né? O que ela tem de tão importante que você falou que vai trazer na aula de hoje? Está aqui. Nós conversamos que na aula passada, né, das anteriores, a gente viu que nas rochas sedimentares eu encontro os
fósseis. Mas você lembra o que é um fóssil? Fóssil é aquele ser vivo que já viveu, né? Pode ser um animal ou pode ser um vegetal, que ele já viveu há muito tempo e infelizmente ele não está mais aqui conosco. Ele morreu, entrou em decomposição, só que suas partes ficaram preservadas. Vamos fazer fósseis hoje? Com certeza, eu imagino que vocês vão querer fazer muitos. Então eu vou mostrar para vocês a receitinha, como se faz, e eu trouxe os materiais para mostrar para vocês que eu também produzi. Se eu produzir esses fósseis, vocês fazem muitos. Então observem comigo na tela. Sempre lembrando que essa atividade é uma sugestão. Você não é obrigado a fazer, porque a gente tem alguns materiais para utilizar e nem todo mundo tem esses materiais em casa. Então não precisa chegar em casa e falar assim: mãe, pai, vó, eu tenho que comprar esse material para fazer um fóssil porque o professor de ciências Fabiano pediu. Não é assim. Se você quiser fazer, acho muito legal, muito pertinente. Mas se você não pode porque suja, porque não tem os materiais em casa, não tem problema. Uma outra oportunidade você pode fazer. Essa aula está gravada, você vai anotar no seu caderno, tá? Então, vamos confeccionar fósseis? Então, a relação desta atividade está tendo essa relação com o tipo de rocha. Eu só encontro fósseis nas rochas sedimentares. Para isso, nós vamos utilizar massa de modelar, massinha, mas se você não tiver massinha, não tem problema. Nós vamos usar conchas de animais, né, marinhos, folhas de árvores, gesso, água e copo plástico. Então, esses são os nossos materiais. Não são difíceis. Muitos desses materiais a gente tem em casa. Massinha a gente pode substituir, tirar, não tem problema. O fundamental é o gesso. Sem o gesso a gente não consegue fazer, imaginando que esse gesso vai ser o sedimento, vai ser a rocha. Gesso é um material que a gente compra em materiais de construção, ele é relativamente barato e alguns de vocês, os pais, podem trabalhar com gesso ou ter gesso em casa porque teve reforma. Pede um pouquinho, não é para mexer sem pedir. Pede um pouquinho para o pai, para a mãe, para o tio e peça que participe, que te acompanhe nessa atividade que todo mundo vai gostar de fazer juntos. Então vamos ver o passo a passo? Então, primeiro, a gente vai preencher o fundo do copo com a massinha de modelar. Então, uma sugestão que eu dou para vocês, acompanhem aqui comigo na mesa. Uma sugestão é vocês utilizarem um copo plástico, tá? Mas, Fabiana, eu posso fazer em copo de vidro? Não, porque a gente precisa, depois que o gesso endurecer, a gente precisa retirar. Então, se for um copo de vidro, você vai estragar, você vai quebrar um copo da mãe, da avó e ela vai brigar com vocês. Então, no copinho plástico, a gente consegue rasgar e retirar o nosso fóssil. Então, pegou o copinho plástico, você coloca a massa de modelar. Se você não tem a massa de modelar, não tem problema. A gente já vai para a próxima etapa. A próxima etapa é: pressione sobre a superfície da massa de modelar o objeto que você quer utilizar. Eu sugiro para vocês dois materiais. Olha que legal que eu trouxe. Eu trouxe uma concha. Quando eu vou para a praia, eu sou bem professor, né, de ciências, e vejo alguma coisa, um elemento da natureza, e eu trago e guardo comigo porque sempre uso na aula com os meus alunos. E como vocês são os meus alunos, eu vou trazer e usar com vocês. Então aqui é uma concha de um animal marinho, eu trouxe para casa, a gente pode usar uma conchinha, ou a gente pode usar folhas de árvore, pode ser folha pequena, folhas grandes, uma flor. A gente precisa que um animal, uma parte de um animal ou de um vegetal fique preservado nesse substrato. Isso é um fóssil. Fósseis são restos, vestígios de um ser que já viveu. A terceira parte é modelar esse objeto na massinha. Mas, Fabiana, eu não vou usar massinha. Eu já vou direto para o gesso. Então, nós vamos para o item 4. Então, se você utilizar a massinha de modelar, segue o item 1, 2, 3. Não vou usar massinha, Fabiano. Não precisa, né? Ela não é essencial, porque eu sei que comprar pode ser difícil, nesse momento sair de casa, nem todo mundo pode comprar, então a gente pode tirar esse material. 4. O que a gente faz? No copo plástico, a gente vai misturar o gesso com a água. Então, eu trago aqui para vocês. Eu não vou fazer, porque demora um tempinho, mas a gente vai pegar um copinho plástico. Nós vamos pegar água normal, água da torneira. A gente coloca essa água no copinho e depois a gente pega gesso.
Então, é bem pouco, né, nos materiais de construção. Você compra um pacote com, por exemplo, 1 quilo, 5 quilos, a gente vai usar muito pouco. Então, se o pai tiver um pouquinho em casa, um restinho de uma obra, ou um tio, peça um pouquinho emprestado. A gente vai misturar esse gesso com a água no copinho plástico. Você vai pegar um palitinho de sorvete, uma madeirinha, algum material e vai mexer. Tome cuidado porque dessa reação ela esquenta, ela libera um pouquinho de calor, então tome cuidado. Mexe bem, deixa bem lisinho essa mistura. E você tem que agir rápido, porque o gesso seca rápido. Você vai pegar a conchinha ou a folha da árvore e vai pressionar nesse gesso, que é a nossa etapa aqui, ó. Despeje a mistura do gesso e água no copo com a massinha de modelar. Quando o gesso estiver seco e duro, retire do copo. Então, eu trouxe para vocês aqui 2 exemplos. Então, aqui eu trouxe para vocês o primeiro. Eu fiz para mostrar especialmente para vocês. Olha que legal. Eu colori, eu peguei, o gesso é branco, né? Eu peguei corante alimentício azul e colori para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, aqui eu cortei o copinho, eu misturei a água com o gesso, ela ficou molinha, homogênea, né? Sem pedacinhos, e peguei uma folha de uma árvore e pressionei, porque eu quero ver as nervuras, as partes desta folha. Mas Fabiano, o ser ainda está aqui. Então, se fosse na vida real, lembra que a gente falou na cadeia alimentar dos decompositores? Os decompositores fariam a decomposição dessa folha. Ela ia apodrecer. Então, eu vou mostrar para vocês o processo da produção do fóssil. Então, imaginamos que esse ser não exista mais, mas ficou a impressão, ficou a marca dessa folha. Eu consigo ver o caulezinho, as nervuras, como era o formato. Então, se a gente perceber, os estudos dos fósseis são importantes para nós conhecermos seres que já viveram e não existem mais. Vou mostrar para vocês o da concha. Eu não fiz a concha grande, eu fiz conchinhas pequenininhas. Então, percebo aqui que eu já usei outra cor de corante, né? Eu usei um vermelhinho, mas ficou cor de rosa. E você percebe que eu coloquei 3 conchas. Eu deixei a primeira para vocês verem como que eu coloquei, eu só pressionei, então quem vai para a praia e tem conchinha, pode usar. Percebam que eu tirei as outras 2. E você percebe o espaço onde esse ser vivo estava. Então imagine que esse gesso é a rocha sedimentar e esse ser viveu nessa região. Então eu sei como que era o formato da concha, eu consigo ver as estruturas, as partes desses seres. Legal, né? Então essa ideia é a da produção dos fósseis. Você está estudando e se divertindo. Então lembrando que ela é uma atividade não obrigatória, é uma sugestão para que torne o nosso estudo, os nossos conhecimentos em ciências mais divertidos. Eu vou dar um tempo para vocês pegarem o caderno, fazer a cópia dos procedimentos do passo a passo e a gente volta para conversar mais um pouquinho.
Então vamos continuar nossa aula? Então, já que a gente falou dos dois tipos de rocha, a magmática e a sedimentar, vamos para o terceiro tipo, metamórfica. As rochas metamórficas são aquelas que sofrem alterações na sua estrutura em decorrência de altas temperaturas e de grandes pressões. Então, as rochas metamórficas também são as transformações dos outros dois tipos. Então, quando a rocha magmática e sedimentar sofre com grandes temperaturas e grande pressão, ela se modifica, ela se transforma e origina um novo tipo, metamórficas. Já que a gente falou agora de rochas, vamos falar do solo, que é a parte superficial que está presente no nosso dia a dia, que a gente pisa, a gente caminha, são construídas as cidades, a gente brinca. Então vamos falar um pouco do solo? Então o solo é constituído essencialmente por quê? O que tem no solo? Matéria inorgânica e matéria orgânica. A gente já vai falar o que é a matéria inorgânica, mas o foco agora é a orgânica, que nós temos a porção, a fração sólida, nós temos a parte líquida, que é a água, e o ar. Então, se a gente perceber, o solo tem seres vivos, tem parte de água, parte de ar, tem minerais. Então, percebam nessa imagem todo o conjunto de materiais, de estruturas, de seres que constituem o nosso solo. Então, se a gente for ver da superfície, eu tenho a água da chuva, que infiltra, que penetra no solo. Então, é a nossa parte líquida. Lembra das galerias dos seres da minhoca, por exemplo, que a gente conversou naquela aula que falava sobre isso? Quando alguns seres constroem essas galerias, o ar atmosférico penetra no solo, a fração gasosa. Eu tenho as partes inorgânicas, que são as rochas, os minerais, e eu tenho a parte orgânica, que são os seres vivos, insetos, raízes, as gramíneas, entre outros. Agora eu trago para vocês uma outra atividade de sugestão. Vocês viram que essa aula é cheia de surpresa? Então, já que a gente aprendeu a fazer fóssil, vamos fazer tinta natural? Vocês vão me perguntar assim, mas Fabiano, é aula de ciências ou é aula de arte? Eu não falei que a nossa disciplina de ciências é interdisciplinar? Já falamos de geografia, já falamos de história, já falamos de arte e por que não unir pintura, que tem relação com a arte, e com a tinta feita de materiais da natureza. Então acompanhem comigo aqui na tela que eu vou mostrar para vocês quais são os materiais, o passo a passo, e eu mostro aqui na mesa com vocês. Então, para fazer essa tinta natural, nós precisamos do quê? De terra. Então, a nossa tinta vai ser de terra, base de terra, de tons diferentes, mais avermelhada, mais amarelada, mais escura, cola branca, água, copos plásticos e colheres. Pode ser uma madeirinha, um palitinho de sorvete para misturar. Procedimento: você vai peneirar bem essa terra até que ela fique bem fininha. Segundo passo: misture num copo plástico uma parte de cola para 2 partes de água. A terceira etapa, o terceiro passo, juntar essa mistura de água e cola com a terra peneirada. E o último, misture bem até ficar pastoso, no tom desejado e pôr a mão na massa e pintar. Vamos acompanhar aqui comigo na mesa? Então, olha os materiais que eu trouxe para vocês. Então, eu trouxe aqui um exemplo, um solo, que eu escolhi, tem uma coloração mais escura, peneirei bem, peguei a peneira para tirar pedacinhos de raízes, pedrinhas, grãos, torrões maiores que vai dificultar a nossa pintura. Peneirou, deixa reservado. O que você vai fazer? Pega um copinho plástico, para não pegar um copo da mãe, um utensílio que a mãe usa na cozinha, colocar com terra e cola. Nós vamos pegar cola, misturar a cola, essa branca que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa mochila, no nosso material. Não pode ser cola em bastão, tem que ser líquida. E água da torneira. Mistura nas proporções corretas. Mexe bem com um palitinho, essa mistura de cola com a água, e depois você insere, você coloca quanto você quiser do teu solo, até formar uma coloração. Eu trouxe aqui para vocês 2 que eu já fiz pronto, Então eu já pus num potinho específico, aqui dá para ver a coloração, então fica bem líquido mesmo,
né? Fica como se fosse uma tinta, então tem cores um pouco diferentes. E a intenção é o quê? Pintarmos. Então, aí você vai pegar o pincel e vai fazer o teu desenho. Então, olha o que eu trouxe para vocês. Olha os meus dotes artísticos. Sei fazer um bonequinho. Mas, Fabiano, isso não é tinta marrom que você comprou lá na papelaria, no mercado? Não, é de solo. Se eu tivesse um solo avermelhado, mais amarelado, olha os tons que eu poderia fazer. E eu trouxe outros para vocês verem como eu sou um artista. Alguém adivinha o que é esse? Um coelho. Olha esse, uma flor, tudo a ver assunto com o nosso conteúdo, né? E o último, um barco. Então olha lá, para vocês soltarem a imaginação, para vocês verem que muitos dos nossos materiais, instrumentos do dia a dia são produzidos, são fabricados pelo homem. Mas por que não a gente utilizar recursos que são da natureza? A gente está protegendo, conservando a natureza. Então eu vou dar um tempinho para vocês, para copiarem esse passo a passo da receita da tinta natural e a gente volta para falar mais um pouquinho do conteúdo e finalizar nossa aula de hoje.
Gostaram dessas atividades práticas que eu sugeri para vocês? Então, são sugestões e a gente vai continuar ao nosso conteúdo. Olha o que apareceu na nossa tela? Quiz. Eu sei que vocês gostam. Então, vamos para a nossa primeira pergunta de hoje? Em qual tipo de rocha é comum encontrar fósseis de animais e plantas? Será que é na rocha extrusiva, metamórfica, sedimentar ou na magmática? Pense um pouquinho que daqui a pouco eu volto com a resposta correta. Vamos ver a resposta correta desse exercício? Falou em fósseis, a rocha é sedimentar. Perfeito. Então, o solo é o resultado de mudanças ocorridas nas rochas. Então, a gente já falou sobre o intemperismo, que são as ações do vento, da chuva, das intempéries da natureza. As ações do vento, da chuva e de organismos são responsáveis por esse processo lento. Então, aqui a gente tem uma rocha e está tendo ação da chuva, de líquens, que são seres vivos, que vão fragmentando, quebrando essa rocha em pedaços menores. E a gente falou isso nas nossas aulas anteriores. Vamos para a nossa segunda pergunta? Então, qual é o nome desse processo que desgasta as rochas, que quebra as rochas em pedaços menores? Será que é metamorfização, sedimentação, liquefação ou intemperismo? Daqui a pouco eu volto com a resposta correta. Se o exercício falou no desgaste de rocha, na quebra, na fragmentação dessa rocha, nós estamos falando do processo de intemperismo. Vamos para o nosso terceiro e último quiz de hoje. Quais são os 3 tipos de rochas que existem? Magmáticas, sedimentares e metamórficas. Magmáticas, intrusivas e metamórficas. Magmáticas, extrusivas e sedimentares. Ou magmáticas, intrusivas e extrusivas. É uma pegadinha esse exercício. Daqui a pouco eu volto com a resposta correta.
Bom, a resposta desse exercício é fácil. Vocês já viram uma vez, viram na aula de hoje, os 3 tipos são magmáticas, sedimentares e metamórficas. Parabéns para quem você acertou e agora a gente vai para a nossa atividade do caderno. Então você vai pegar o seu caderno, vai colocar a data de hoje, vai colocar que o exercício é da página 92 e copiar. Número 5. Observe a imagem a seguir e responda. Não precisa, lógico, fazer um desenho dessa imagem. Você já pode, do exercício 5 do enunciado, ir para a letra A. Qual é o tipo de rocha que aparece nessa figura? Repara na coloração. Ela tem uma coloração única. Parece que ela é formada por muitas coisas. Explique como que você chegou nessa conclusão. Qual característica você usou para dizer se ela é metamórfica, se é sedimentar ou magmática. Copiou no seu caderno, eu vou dar um tempinho e a gente volta para finalizar a aula de hoje. Copiou o exercício? Bem caprichadinho? Então na próxima aula eu vou corrigir. Gostou da nossa aula de hoje? Das sugestões que eu trouxe de atividades e do conteúdo que a gente reviu, que a gente falou já sobre a litosfera? Espero que você tenha gostado tanto quanto eu, mas a nossa aula de hoje acabou. Então eu desejo para vocês tudo de bom, se cuide e a gente se encontra na nossa próxima aula de ciências.